Olá, gente. Professor AEDJ aqui falando. Vamos seguir então com a nossa disciplina de concreto armado 1. Nas aulas anteriores, eu apresentei para vocês o método do professor José Milton de Araújo. É um método brasileiro, certo? Consagrado já pelo autor e aplicado em algumas universidades. Então, eu vou fazer hoje o dimensionamento da armadura flexão, considerando como que eu quero no trabalho, certo? Eu vou fazer algumas considerações. Eu não fico, gente, citando a norma, detalhe da norma, eu fico mais focando em discutir os resultados com vocês, mas é importante ler a NBR 6118, que é a norma que orienta nosso trabalho, orienta nosso estudo em concreto armado. Ela foi atualizada em 2014, então vocês têm o material isso disponível na internet para consultar, para verificar, beleza? Então eu vou fazer algumas considerações aqui no exercício e vamos seguir, beleza? Qualquer dúvida não deixe de perguntar. Vamos lá. Olha só, eu tenho um croquis aqui de uma planta baixa, no qual eu tenho um quarto, um banheiro, uma varanda. É apenas um croquis simplificado e ele tem todas as dimensões. A primeira situação que eu quero então que faça uma planta de forma, no qual eu vou posicionar meus pilares e vou identificar quem são minhas vigas da minha estrutura, beleza? Então, o que acontece? Eu vou dividir aqui colocando meus pilares aqui. Então, eu coloquei os pilares nos cantos aqui, coloquei nesse cantinho aqui, nesse canto aqui, de esquerdo, inferior e inferior, beleza? Eu coloquei 4 pilares. Então, eu fiz essa configuração aqui, colocando apenas 4 pilares, para vencer o vão de 3,20 e o vão de 4,70, beleza? Então, tá aqui. Tirei as cotas ali para facilitar. Então, tem o pilar 1, pilar 2, 3 e 4. Então, eu já numerei. Então, minha planta de forma, olha só, já numerei. Então, pilar 1, o que acontece? E que eu marquei que eu vou marcar. Essa minha viga aqui é minha viga 1. Então, a leitura que eu faço, gente, é como se eu estivesse lendo um texto normal. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, viga 1, a próxima viga aqui, que é a continuação ainda, é a viga 1. Depois disso, aqui embaixo eu tenho a viga 2 e por último, viga 3. E o pedacinho aqui da direita também é a viga 3, é uma viga contínua aqui. Uma viga que tem um balanço aqui, no caso. Aqui, agora eu vou ler da esquerda para a direita as vigas que tiverem na vertical. Então, viga 4 seria essa daqui. A próxima que tiver na vertical, viga 5. E assim sucessivamente tivesse mais. Então, eu tenho 4 pilares. Os pilares também estão numerados da esquerda para a direita. Ó, pilar 1, 2. Depois eu vou para outra linha de pilares. 3 e 4. E sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá bom? Então, essa é o método de numeração da planta de forma. No trabalho, eu vou pedir isso para vocês. Vocês vão começar pela planta de forma. Feita a planta de forma, então vamos fazer um pré-dimensionamento da nossa viga aqui. Porque minha planta de forma, para ficar completa, eu já tenho que pré-definir as seções das minhas peças, da minha viga e dos meus pilares. Então, o que acontece? O pré-dimensionamento depende então de 7 a 10% do vão livre para vigas. Olha só, para dimensionamento de vigas. Então, o que acontece? Minha planta baixa está aqui, olha só, trouxe ela para vocês. Então, o que acontece? E se eu tenho aqui esse vão aqui da viga 1 de 3,20, então, para a viga 1, 7% vai dar 22,40 e 10% vai dar 32 centímetros, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou adotar aqui para a viga 1 30 centímetros. Então, uma viga com altura de 30 centímetros vai me atender muito bem. Então, o valor entre 22 e 32, 30. Eu poderia adotar 32 ou maior do que isso acaba não compensando, mas tem alguns autores que acabam adotando em função de alguma especificidade ali do projeto. Mas aqui é um pré-dimensionamento. Então, para a viga 4, por que para a viga 4? Fiz a viga 1 aqui. A viga 1,
esse vão é o mesmo que a viga 2 e o mesmo vão da viga 3. Mesmo que tenha esse balanço, vai ter a mesma seção aqui, gente. Vai ter a mesma seção. Mas a viga 4 aqui, ó, ela vence um vão diferente da viga 1. Então, eu vou fazer para a viga 1 e para a viga 5. E para isso eu devo considerar o vão aqui. No caso, não apareceu aqui, mas aqui daria 20, daria então 7% 32,90 e 10% 4,70. Então aqui, ó, tudo, né, o vão interno aqui de uma ponta a outra 4,70. Então 10% 47 centímetros, 7% 32 centímetros. Eu vou adotar uma viga aqui de 45 centímetros, é o suficiente para atender então esse vão livre. Olha só, definir. Então vamos lá. Definir isso. Então eu vou dar uma limpada aqui nessa ponta de forma e vou colocar então a nomenclatura mais adequada. Então tá aqui. Coloquei para os meus pilares 20 por 30. No caso aqui era 20 por 30. Tudo 20 por 30. Meus pilares eu defini. Eu poderia definir mais outra seção, mas eu escolhi aqui 20 por 30. Vamos lá. Na nossa viga 1, ela vai ficar 20, que é a largura da viga, e 30, que é a altura. E aqui também do outro lado, 20 por 30. A viga 2 é a mesma coisa, e a viga 3 também, porque elas vão vencer, que o vão maior que a ser vencido é de 3,20. Então, a gente adotou 30 centímetros, então é o suficiente aqui nesse caso que eu estou considerando, beleza? Então, o que acontece? Outra coisa agora, a viga 4 aqui, ela vai ser base dela 20, altura 45. Então, a viga 5 também é a mesma coisa, 20 por 45. Beleza, então, gente. Essa é a minha planta de forma, a representação final. Eu tanto numero, quanto eu já trago um pré-dimensionamento que eu vou utilizar para fazer, então, o meu dimensionamento estrutural das minhas peças, beleza? Então, se der errado no final, basta eu mudar aqui o valor da minha planta de forma da seção. Geralmente o pré-dimensionamento dá certo, a não ser que haja alguma situação, algum problema lá na frente, a gente volta aqui e muda, mas acredito que não irá mudar, beleza? Então, esse é o resultado final da minha planta de forma, tanto numerando, né, as vigas com os pilares, quanto representando também aqui a seção de cada um. Eu gosto de trabalhar com centímetros, beleza? Então, aqui feito. Então, vamos lá. Nesse exercício hoje, eu vou resolver apenas essa viga 1 aqui, ó, só essa viga 1. Então, é como se eu tivesse feito um corte aqui em planta numa seção aqui e olhado para frente. Então, olha só, olhando aqui, aqui eu vou ter nosso pilar o viga aqui passando, e aqui seria a nossa viga 1 de 20 por 30. Beleza? 20 por 30 aqui. E aqui, então, nossas cotas, beleza? O que acontece? Eu vou determinar meu vão livre. O vão livre, gente, ele considera o seguinte. Ele considera eu vou ter o vão interno, que é esse daqui, e geralmente eu vou pegar de eixo a eixo. A norma fala ainda o seguinte, que eu posso, se eu pego o maior valor de eixo a eixo, ou seja, eu estou acrescentando esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui desse lado, ou acrescento ainda 30% da altura, 30% da altura. Nossa altura aqui é 30 centímetros, dá 9 centímetros. Aqui dá 9 centímetros. No caso aqui, que é 20 centímetros, então eu pego a metade, daria 10 centímetros. Então, em função disso, eu vou adotar 10 centímetros para pegar de eixo a eixo, tá bom? Então, verifique na norma. Daqui a pouco, no próximo vídeo, eu vou explicar um pouquinho mais desse detalhe, mas eu vou então trabalhar com eixo a eixo aqui para determinar meu vão livre. Para isso, eu posso considerar 30% da altura da viga,
ou ainda considerar eixo a eixo, considerando o eixo da minha viga ou do pilar do elemento que passa aqui. Então vamos lá. Vou traçar um eixo aqui do lado esquerdo e posicionar meu apoio. E posicionar um eixo aqui do lado direito, onde passa outra viga, o meu pilar, e colocar um apoio, beleza? Feito isso daqui, eu vou traçar uma linha representando a simbologia da viga. Então está aqui uma viga biapoiada com balanço. E as cotas aqui, então 3,20, eu adiciono metade daqui e metade daqui, certo? Da minha viga do pilar. Então, no caso vai dar 3,40. E aqui é 1,20, mais metade aqui desse pedacinho vai dar 1,30. Beleza, gente? Então, vou pegar esse desenho e vou colocar ele bem aqui. Coloquei ele bem aqui, eu preciso dos carregamentos. Os carregamentos, então, vocês precisam fazer, ser estimado tanto da laje, que transmite o carregamento, da alvenaria e do peso próprio. Isso daí eu já fiz na aula passada, então assiste lá. Hoje eu só vou atribuir aqui o carregamento de 18 e 10. 18 entre os apoios e 10 do balanço. É como se eu tivesse calculado esses valores. Na aula passada eu calculei, deu 14, se eu não me engano. Então aqui eu tá dando 18, beleza. É um valor assertivo aqui, próximo da realidade. Então eu vou dimensionar essa minha viga considerando esse carregamento. De novo, recapitulando. Na aula passada, assistam lá o vídeo, eu já fiz o cálculo desses pesos aqui. Eu não vou fazer de novo. Eu já vou dar aqui considerando 18 e 10, beleza? Então estou fazendo essa consideração e já expliquei no vídeo anterior como faz. Então, para calcular a nossa armadura flexão, eu preciso então determinar o diagrama momento fletor. Eu fui lá no F2 e extraí esse diagrama de momento fletor. Então, eu poderia fazer, só que o objetivo aqui não é esse, fazer análise da estrutura, eu quero apenas o diagrama. O que eu vou observar? Vou observar que tem um momento negativo aqui, que eu preciso fazer o dimensionamento, e um momento positivo aqui de 8,40 também, eu vou fazer o dimensionamento para esses dois casos. Vou dar só uma limpada aqui, então vamos lá com esses dados aqui para a próxima fase. Beleza, gente, então eu já tenho meus esforços solicitantes, então tá aqui, eu vou determinar a altura útil lá. Assista a última aula, expliquei um pouquinho disso daqui aprofundado. Considera aqui um cobrimento de 3 centímetros. Eu estou estimando que vai dar barra de 10 milímetros e a armadura transversal vai dar 5 milímetros, o estribo, beleza? Então assim eu vou pegar minha altura total, que é 30, e descontar meu D', que seria o cobrimento, a armadura transversal e a armadura longitudinal sobre 2, que ficaria nessa configuração. E a gente chega então que minha altura útil seria 26 centímetros, beleza? Trago para vocês aqui da última aula as propriedades do concreto. O concreto que a gente vai utilizar, o concreto 25 MPa, vai dar 25 aqui, MPa dividido para 1.417, só que a gente vai trabalhar com sigma CD, que é 1,52. Então deixa anotado daqui já para vocês. E a propriedade do aço também, que a gente vai trabalhar com a CA50, diminuindo ali o coeficiente de segurança de 1,15, vai dar então 43,48 kN/cm². Beleza, então olha só, eu já tenho então meu momento solicitante, eu já tenho minha propriedade geométrica aqui, que é a altura estrutural da minha peça, altura útil, e eu tenho as propriedades tanto do concreto quanto do aço. Então vou resumir aqui tudo e vou calcular a armadura positiva. Como assim, professor, armadura positiva? Porque não tinham dois momentos lá no meu diagrama. Meu diagrama de momento fletor não ficou assim, ó. Ficou um aqui e outro aqui. Então eu vou dimensionar uma armadura para esse momento máximo positivo, que eu chamo de armadura positiva, e vou depois dimensionar
uma outra armadura para esse momento negativo aqui. Então eu vou precisar fazer dois dimensionamentos, um para armadura positiva e outro para armadura negativa, beleza? Então, para esse aqui, olha só, eu trouxe o momento que está lá no diagrama momento vetor e as propriedades tanto do aço quanto do concreto, quanto a geometria da minha peça aqui, tá bom? A minha peça base 20, altura 30 e altura estrutural 26. Então vamos lá. O meu momento vetor é reduzido. O momento vetor reduzido lá do método José Milton de Araújo é μ igual a md dividido por db vezes d ao quadrado sigma cd. Então, lá do método José Milton de Araújo, eu falei já para vocês que esse método que eu vou utilizar, eu vou querer que faça os trabalhos, nossa disciplina vai ser baseada toda no método José Milton de Araújo. Então, o nosso momento aqui precisa ser majorado em 1.4. Em 1.4, então, vezes o momento, vezes 100 para transformar de metros para centímetro. A nossa base aqui da viga é 20, a altura estrutural 26, sigma CD 1,52. Então, o μ vai dar 0,15. Esse μ ele é menor que o milimite, do milimite que é 0,2952. Defini isso na aula passada. Consequentemente, então, vou adotar armadura simples nesse caso. Tendo a armadura simples, a gente segue para o segundo passo, que é determinar a taxa mecânica de aço, taxa mecânica da armadura, que é o ρ, é 1 menos raiz de 1 menos 2μ. O μ que a gente acabou de calcular é 0,150, substituindo vai dar 0,163. Beleza, achei minha taxa mecânica de aço, eu vou então calcular minha área de aço. É bem simples, gente. Então, em 3 passos, olha só, eu consigo calcular minha área de aço. Então, a taxa de aço aqui, no caso, é 0,163, a base é 20, a altura definida aqui, a altura útil 26, sigma CD e FYD é 43, 48. Então, substituindo tudo aqui, bate aí na calculadora comigo, gente, vai dar então uma área de aço de 2,96 centímetros quadrados. Achei então minha área de aço e então vou seguir aqui, tá bom, gente? Essa aula aqui é mais completa, então eu não vou parar só aqui na área de aço, eu vou fazer o detalhamento e discutir alguns aspectos com vocês. Então, achei minha área de aço, eu tenho que calcular também uma área de aço mínima, beleza? A norma entende o seguinte, que mesmo que eu tenha uma área de aço, eu preciso atender o mínimo da norma. A norma sempre estabelece o mínimo. Então, eu peguei lá a tabela da norma e trouxe aqui para vocês. Então, em função do FCK, do nosso FCK, aqui do concreto, se for 20, 25, 30, 35, eu vou adotar uma taxa de aço mínima, beleza, gente? Então, essa área de aço é em função do meu FCK. Então, para o FCK 25, eu tenho uma taxa de aço de 0,15%, beleza? Então, vou verificar quanto que seria minha área de aço mínima. Então, a área de aço mínima seria o ρ, que é a minha taxa de aço aqui, gente, vezes minha área de concreto. Minha área de concreto nada mais é do que minha seção, base vezes altura. Então, 0,15 que eu tirei aqui da tabela, vezes a base da minha viga, que é 20, vezes a altura, que é 30. Só corrigindo aqui. Então, continuando aqui, gente, eu já corrigi. Então, seria 0,15 a taxa de aço, 20 minha base e 30 minha altura. Então, multiplicando isso tudo e dividido para 100, que é porcentagem, eu chego numa área de aço de 0,90 centímetros quadrados. É importante, gente, vocês acompanharem na calculadora comigo esses cálculos, tá bom? Então, achei minha área de aço 0,90 centímetros quadrados. E lembrando que a nossa área de aço calculada, que a gente calculou no passo anterior, foi 2,96
2,96. Então, entre 0,9 e 2,96, eu adoto o maior valor para minha área de aço. Sempre o maior valor dos dois. Então, minha área de aço, o que eu vou utilizar vai ser 2,96, beleza? Então, 2,96. Então, vamos fazer uma análise comigo. Eu quero saber quantas barras de 10 milímetros, que foi a barra que eu pré-dimensionei que iria dar, vai ser necessário para a gente obter, então, a nossa armadura. Então, eu vou determinar o número de barras, e o número de barras é quantas barras eu preciso. Considera o seguinte, gente, olha só. Eu tenho uma barra de 10 milímetros que corresponde a uma área de 0,78. Como que eu fiz esse cálculo? Eu peguei e calculei a área de uma barra de 10 milímetros em centímetros. Então, π vezes 1 centímetro, que 10 milímetros ao quadrado, sobre 4. πd ao quadrado sobre 4. Achei, então, 0,78. Beleza? Então, se eu quero achar o número de barras, basta eu pegar e fazer uma regrinha de 3. Uma barra está para 0,78, quantas barras está para 2,96? Ou pegar o 2,96, que é a nossa área de aço, e dividir pela área de uma barra. Então, assim, 2,96 dividido para 0,78, que é a área de uma barra, 3,79. Nesse caso, eu sempre vou arredondar para mais, beleza, gente? Sempre para mais aqui. Então, eu vou adotar 4 barras de 10 milímetros. 4 barras de 10 milímetros, 3,14, 3,12 centímetros quadrados. Então, essa área aqui, gente, é uma área de aço efetiva. Geralmente, ela tem que ser maior ou igual do que a área de aço calculada. Por quê? Porque a gente acha um valor e a gente procura na tabela o correspondente dele. Nunca tem, sempre tem o maior. Então, a gente adota o maior. É comum a gente utilizar um valor um pouquinho maior, beleza? Então, feito isso, já achei quantas barras de aço vai na nossa viga. Então, quer dizer que eu tenho uma seção aqui retangular de 20 por 30. E aqui embaixo eu vou colocar 4 barras de 10 milímetros, tá bom? Ah, professor, por que você não colocou as 4 aqui embaixo, tá bom? As 4 aqui embaixo. As 4 tudo juntas aqui embaixo. Na próxima aula eu vou discutir isso. Por enquanto eu não vou discutir, eu vou colocar desse jeito ali, primeira solução, tá bom? Na próxima aula eu vou gravar um vídeo mais rápido para vocês e vou explicar a situação. Basicamente é porque eu preciso ter espaço aqui, ó, para minha brita no concreto passar, certo? Tanto aqui quanto aqui, quando eu fazer a concretagem. Então, eu preciso desse espaço. Esse espaço geralmente a gente usa 2, mas eu vou explicar lá na norma quais são esses valores. Então, vamos seguir aqui. Fora a área de aço mínima, eu tenho que calcular a armadura negativa nos apoios. Existem outros 3 tipos de armadura que eu preciso calcular. Existe uma armadura negativa no apoio, que é essa armadura aqui, olha só. Essa armadura que vai ficar aqui em cima. Uma armadura do tipo gancho, que eu já vou detalhar em outro vídeo para vocês. Uma armadura construtiva. O que acontece? Eu vou focar aqui nessa armadura aqui apenas, por enquanto, na armadura do apoio aqui, beleza? A gente concebe que nossa estrutura, quando eu coloquei lá, eu coloquei que ela era apoio simples aqui, gente. Olha só, ela era um apoio assim e fazia um apoio aqui, beleza? Só que na prática, o comportamento estrutural dela, ela tem um comportamento elástico, é semi-rígido ali, ou seja, o que significa? Que eu tenho uma rigidez aqui, uma rigidez que é representada por essa mola aqui enrolada, no qual a gente não considera o momento, mas vai existir um momento negativo aqui, um momento devido à rigidez. Então vai existir esse momento aqui. Então, o que acontece? A gente calculou só esse momento positivo aqui, considerando que era um apoio simples. No entanto, surge um momento aqui, e esse momento corresponde, em média, de 25%, certo? Do nosso momento aqui, uma taxa. Só que para fazer isso, a gente traz aqui a orientação da norma, certo? Do professor José Milton de Araújo, que eu vou calcular essa armadura de apoio entre 25% a 67% da área de aço calculada ou da área de aço mínima. Então vejamos o seguinte, ó,
a área de aço do apoio vai ser 0,25 da área de aço calculada ou 0,67 da área de aço mínima, certo? Então, 0,25 de 2,96 vai dar 0,74. 0,67 de 0,9, que é a área de aço mínima, dá 0,70. Eu adoto o maior valor. O maior valor deu 0,74. Beleza, então essa área de aço aqui eu preciso então adotar no meu apoio. Então no meu apoio aqui na parte superior, somente nos extremos, vai ser então, vou determinar o número de barras de aço. Eu vou colocar um ferro de 8, vai dar uma área de 0,50 cm². Então basta fazer uma regrinha de 3, vou pegar esse 0,74 aqui, ó, que eu calculei, e dividir para a área de uma barra. Então 0,74 vai dar 1,56. Adotando duas barras de 8 vai atender muito bem então a minha demanda aqui pelo esforço, beleza? Então esse conceito é importantíssimo, gente, principalmente para entender o comportamento da estrutura. A gente simplifica os cálculos, mas a gente precisa ainda considerar esse momento negativo e combater ele com uma armadura, porque de fato esse momento existe e muitas vezes alguns autores, alguns calculistas esquecem e isso dá problema na minha estrutura lá na frente, beleza? Então, a outra situação é a armadura construtiva, essa armadura aqui, ó, desse trecho aqui de armadura. Olha só, geralmente em trechos de viga que são submetidos a momentos fletores negativos, ou seja, não tem um momento negativo entre apoios no caso, é necessário dispor de uma armadura longitudinal construtiva, que tem a função de permitir o posicionamento do estribo, amarrando a armadura transversal. Essa armadura construtiva aqui também é chamada de armadura porta-estribo, certo? Então, imagina o seguinte, ó, meu diagrama momento fletor, vou fazer aqui meu apoio, já eu simplifico, e ele fez aqui, ó, fez isso aqui. Então, nesse trecho aqui, eu preciso colocar a armadura apenas na parte tracionada, nesse pedaço aqui. E aqui em cima, aqui não aconteceu nada, teoricamente eu não precisaria de armadura. Por quê? Porque não tem esforço de tração. No entanto, eu preciso ter uma armadura construtiva, que é o nome. Então, para isso, eu vou adotar uma armadura construtiva. Quando eu não tiver, então, esforço nenhum, eu vou adotar uma armadura construtiva nesse caso aqui, para isso. Então, a armadura construtiva, geralmente, então, é uma armadura de ferro de 5 ou de ferro de 6,3, vai depender do autor. Então, geralmente, tento focar o ferro mais fino que tem na obra ali, deixando a nossa estrutura mais rígida. No caso aqui, eu vou adotar, então, 2 ferros de 5 e embaixo aqui 4 ferros de 10, que é a armadura calculada, beleza, gente? Então, eu tenho 2 ferros de 5 em cima, que é a minha armadura construtiva, e 4 ferros de 10 embaixo, que é a minha armadura de tração. E fora isso, eu ainda tenho minha armadura aqui do apoio, beleza? Gente, então, olha só, calculei minha armadura construtiva, na verdade eu determinei, calculei a armadura do apoio e calculei minha armadura positiva aqui, beleza? Que é devido ao momento positivo. Só que nosso diagrama, ele teve um momento negativo bem aqui. Então, para esse momento negativo, eu vou seguir aqui e calcular a armadura para esse momento negativo, beleza? Vejamos o seguinte, então, o que mudou aqui basicamente foi que o meu momento negativo aqui é 8,40. Então, o positivo tinha dado 22, o negativo está dando 8,40. Então, vamos lá. O momento fletor reduzido, que é o nosso Mi, basta eu pegar esse 8,4, multiplicar por 1,4 para majorar e vezes 100 para mudar aqui para centímetros. A nossa base é 20 da viga, 26 é a nossa altura útil, 1,52 é a tensão resistente concreta à compressão. Vou achar o Mi de 0,057. Esse método é o método do professor José Milton de Araújo. Pegando ele, eu vou verificar que esse valor que eu obtive do Mi é menor que o valor dos limites de domínio de 2 para 3, que é 0,2952, desculpa. Então, eu digo então que quando acontece isso, o meu Mi é o menor que
esse valor eu vou então dizer que é uma armadura do tipo simples, ou seja, apenas armadura no esforço de tração, não precisa colocar armadura no esforço de compressão. Calcula a nossa taxa de aço, que é a taxa de aço é o nosso ρ aqui, é 1 menos 1 raiz de 1 menos 2.000. Fazendo a substituição, eu vou encontrar então aqui nossa taxa de aço de 0,059. Feito isso, então, é um fator adimensional, eu vou então calcular minha área de aço. Minha área de aço depende dessa taxa mecânica aqui da armadura, o B, o D vezes a sigma CD, e o FYD, que é 43,48, que é a tensão resistente do nosso aço, as forças de tração. Substituindo tudo aqui, a gente encontra uma área de aço de 1,07 centímetros quadrados. Lembrando que minha barra de 8, meu ferro de 8, ele equivale a um esforço ali de 0,5. Então, duas barras de 8 atende muito bem a essa situação. Então, aqui no caso, deu uma área de aço baixa de 1 centímetro quadrado, 2 ferros de 8, vai nos atender e vai resolver. Então, vamos lá para o detalhamento. Olha só, o detalhamento eu vou fazer o seguinte, ó. Eu calculei aqui, desenho aqui inclusive, de novo, nosso diagrama momento fletor, para vocês entenderem o comportamento. Ó. Teve um momento passando aqui, e teve outro momento passando aqui. Então, em função desse trecho aqui, eu calculei essa armadura aqui, que deu 4 barras de 10, e em função desse momento aqui, 2 barras de 8. Então, foi esse o processo todo que a gente calculou. Então, embaixo eu vou ter 2 barras de 10, 4 barras de 10 em duas camadas, tá bom? Em duas camadas. E vou ter aqui um prolongamento dessas duas barras de 10 até só as duas inferiores, vai até o final aqui, respeitando o comprimento de 3 centímetros para não encostar, vai até o final aqui. Aí o que acontece? A gente calculou a armadura do apoio aqui em função da armadura de tração. Então calculamos que precisaria de 2 ferros de 8 aqui no cantinho, a armadura construtiva 2 ferros de 5 e a armadura negativa 2 ferros de 8, beleza? Então tudo isso a gente calculou. Entretanto, todavia, em função da facilidade construtiva, é comum as armaduras construtivas sejam unificadas com a armadura negativa nos apoios, evitando assim corte de barra ao longo da viga. Então, por exemplo, olha só, eu ia ter um pedacinho aqui de 3,20, era o vão, só que eu vou ter uma invasão aqui desse comprimento da barra aqui, e com o mesmo comprimento que vai para cá, ele tem que vir para cá, então vai ter mais ou menos 1 metro para cá. Então, esse espaço aqui é pequeno demais, é um metro, 1 metro e pouquinho. Então, o que acontece? Para mim não precisar ficar cortando ferro de 8 na esquerda, ferro de 8 na direita, a gente faz o que a gente unifica, certo? Une. Então, em vez de eu pegar um ferro de 5 aqui cortado bem no meio e dar trabalho para o meu armador, eu não vou dar trabalho para ele, eu vou simplificar isso e vou unir essa barra, colocando só uma barra, 2 barras de 8 aqui em cima, beleza? Então, isso é natural que aconteça, certo? Os programas, o software utilizado, eles já fazem isso quando tu dá o comando. Então, de unificar a barra. Para quê? Para que o armador não fique cortando, nem tenha problema aqui de demora. Quanto mais etapas eu tenho, maior o custo da minha obra. Então, eu unifiquei esses 3 pedaços de ferro aqui em cima, todos foram calculados, pré-determinados. Eu unifiquei e simplificou. Então, por que eu fiz isso? Só para reforçar, porque esse comprimento aqui era pouco mais de 1 metro, então não faz sentido eu colocar uma barra de 5 emenda isso daqui e evita corte, tá bom? Então os programas, os softwares fazem isso, a norma recomenda, tem uma orientação sobre isso, então a gente tem isso representado como nossa solução final. Então 2 barras de 8 em cima
e 4 barras de ferro de 10 embaixo. Pronto, olha só o quanto limpo ficou nosso desenho, beleza? Gente, o próximo vídeo, os dois próximos é sobre o detalhamento um pouco mais aprofundado e o outro é um vídeo da internet, tá bom? Então, e o terceiro vídeo que eu vou postar ainda essa semana, no final de semana, é sobre continuação do dimensionamento dessa viga, beleza? Então, qualquer dúvida não deixe de perguntar. Um grande abraço a todos e estou por aí.